Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, amigos, boa tarde, nossa querida Ludmila, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças ao bom Deus. Fale um pouquinho mais alto, Ludmila, que eu praticamente não estou te ouvindo. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Perfeito. Olá, Bernardino Meirelles, boa tarde, tudo bem? Abre o microfone, Bernardino. Boa tarde, graças a Deus. Maravilha, estamos bem, estamos felizes por estar aqui com você. Uma excelente tarde para você que nos acompanha, que nos escuta, para você que está conosco coladinho, para ouvir os comentários, para compartilhar conosco essa mensagem esplendorosa que é o estudo do livro E a Vida Continua, do nosso querido André Luiz com Chico Xavier. Para nós é uma grande satisfação receber você nesta casa, recebê-lo nesta sala, a sala que traz essa piscina de amor e essa fonte de conhecimento inesgotável. Portanto, posso te garantir que ficar conosco é um grande brinde, é um prêmio fabuloso que você ganha e que você agrega na sua vida quando busca conhecimento, ficando conosco e ampliando essa caminhada ao longo da sua jornada. Para prosseguirmos, nós vamos pedir para que nossa querida Ludmila nos faça a prece inicial. Por favor, Ludmila. Amado Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui juntos, desprendendo tempo para aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Que possamos, a partir das análises de hoje, sairmos daqui mais sábios e melhores do que chegamos. Que assim seja. Que assim seja e assim será. Bom, nós gostamos sempre, antes de prosseguirmos do ponto que nós paramos, fazermos uma retrospectiva do que nós conversamos no programa passado. Para tanto, a gente vai convidar a nossa querida Ludmila para que ela possa proferir alguns tópicos do que nós conversamos na última sexta-feira, falando sobre esse reencontro, como foi a condição de Evelina, sem ter muito noção do que já estava desencarnada. Como é que foi essa situação, Ludmila? Conta para a gente, por favor. Exato. Então, na leitura e no estudo da semana passada, nós pudemos acompanhar a Evelina acordando em um quarto e acreditando que tinha passado por uma cirurgia ainda aqui no plano material. Então, discutimos sobre a questão de como é importante sabermos como é o processo de desencarne, entender que daqui da nossa morte material e física existe
a continuidade da vida, porque nós conseguimos ver que a Evelina acorda ainda acreditando que está no hospital da Terra, que vai encontrar com seus parentes, se preocupando muito com essa questão. Mas também vemos um momento em que ela relembra de um momento traumático na vida dela, quando ela tinha 2 anos de idade. Logo depois, ela começa, e aí a gente vai começar a ver agora a interação dela com os seres que estão do outro lado. O Bernardino, fecha o seu microfone um pouquinho aí, para sabermos se esse barulho procede. Fecha aí. Pronto. Vamos seguir aqui para a gente ver. Eu acho que é alguma coisa aí com a sua... aí no seu ambiente, algum barulho, Bernardino. Bom, diante do que Ludmila expôs, nós podemos seguir, então, com a nossa leitura e, consequentemente, com o comentário. E, partindo desse princípio, André Luiz fala assim para a gente. E com um olhar ainda mais compreensivo, ajuntou. Quem ajuntou? O médico. O médico que veio vê-la. A senhora está melhor, diz o médico. Muito melhor. Entretanto, ainda sobre rigorosa assistência de ordem mental, em se ligando a quaisquer agentes suscetíveis de induzi-la a recordações muito ativas da moléstia que sofreu. É provável que todos os sintomas reapareçam. Pense nisso. Não lhe convém, por agora, recolocar-se entre os seus. Observe que conselho fantástico o médico dá para ela. Porque a partir deste momento a gente percebe que no instante que a gente recorda de determinada situação, nós vivemos novamente aquele fato. Você concorda com isso, Bernardino? Liga o microfone, filho. Renildo, eu concordo plenamente com as colocações, porque, inclusive, quanto encarnado, como estamos encarnados, é uma coisa muito importante a gente saber a expressão do valor do pensamento. Muito importante. Uhum. Muito bem. E a advertência que ele faz para ela é algo jubiloso. Não pense estar junto com os seus, porque estando junto deles, tudo vai voltar. E então, Ludmila? Continua a ler ou faz o... Um comentário sobre, minha querida. Sim. Ela não lembrar de tudo que passou antes. Foi um processo muito doloroso. Apesar de, no final, ter tido aquele reencontro com o esposo, a gente sabe que foi um processo difícil. Ela é uma pessoa nova, passou por um câncer agressivo. E, além disso, lembrar de outro, como a gente viu na aula passada, no estudo passado, ela acabou também tendo lembranças de outros traumas, então isso poderia acontecer. Fora que, é claro, ele está ali tentando fazer com que ela não tome esse susto, porque ela ainda está achando que está encarnada. Então, se ela tivesse agora encontrar com os familiares dela, não sabemos quanto tempo passou, ainda não sabemos qual é a realidade no mundo material, ela poderia se assustar e dificultar ainda mais o processo de cura dela no plano espiritual. Ô, Bernardino, você está com o ventilador ligado, é? Desliga aí, meu filho, para ver se esse barulho diminui. Está tudo desligado agora. Melhorou um pouco, melhorou. Porque estava um barulho muito intenso. Muito bem, mas vamos prosseguir.
Você observou também, Ludmila e Bernardino, de que o médico, ele não teve a preocupação de dizer para ele assim, ó, nossa senhora, é hoje, Senhor. Já passou, graças a Deus. De dizer para ela assim, dona Evelina, a senhora já morreu. Você percebeu? Ele teve esse cuidado, ele não teve essa preocupação. O que acontece muitas vezes nas salas mediúnicas, onde os espíritos chegam com seu sofrimento salutar, o que normalmente acontece. E aí, então, os doutrinadores ou os esclarecedores precisam ter esse cuidado para não jogar isso. Eles dizem assim, não cuspir, eles falam dessa forma, né? Isso assim, no rosto da pessoa, ou dizer isso de forma abrupta para o espírito, você morreu. Porque nisso pode acontecer uma segunda morte. Ao invés do médio com o doutrinador ajudar, ele vai atrapalhar, porque a criatura pode ficar mais ainda desequilibrada. Não é assim, Bernardina? Você que trabalha em mediúnica? Eu trabalhei. No momento que eu estou trabalhando, mas tenho uma boa experiência em relação a isso. Sim. É preciso realmente ter muito cuidado, muita percepção. O doutrinador, ele é uma pessoa que ele precisa ganhar muita experiência no trato psicológico com os irmãos que estão desencarnados. Se colocar com empatia no lugar deles, para saber proferir as palavras certas no momento certo. Perfeito. E para tanto, o que seria interessante? O estudo de que livro em particular? É o Livro dos Médiuns. E acrescento a esse estudo do Livro dos Médiuns a questão do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante que nós que trabalhamos na sala mediúnica tenhamos um envolvimento mais intrínseco com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele nos dará um arcabouço de informações para conseguirmos transitar nessa linha tênue que é trazer o ser para uma realidade de que ele já está em um outro plano. Então, é uma linha muito sutil. Essa linha, talvez, que esteja utilizando o médico com Dona Evelina. Né? Por isso que ele disse, coopere. Coopere com seu pensamento. Porque a partir de agora... Porque a partir deste momento, tudo vai ser o nosso pensamento. O nosso pensamento vai ser a base fundamental quando nos encontramos no mundo espiritual. Verdade, Bernardino? Verdade. Aqui na Terra ainda não mensuramos isso, né? Por diversos motivos. Mas o pensamento é vida. Precisamos compreender isso para saber que cada palavra tem seu peso certo. Sim, perfeito. Bernardino, aliás, Ludmila, continua aí a leitura, filha. Evelina ouviu a observação de olhos lacrimosos, mas resignou-se. Afinal, concluiu... Só um minutinho, Lud. Bernardino, enquanto você não está falando, você fecha o seu microfone, por favor? Tá. Por conta do barulho que está. Mas aqui eu desliguei tudo já, viu? Sim, mas eu não sei o que está acontecendo. Pronto. Abriu, pronto, fechou. Valurde. Afinal, concluiu intimamente, devia ser reconhecida aos que haviam grajeado a bênção da nova situação. Não lhe cabia interferir em providências, cujo significado era incapaz de apreender. Adivinhando que o médico se dispunha a sair, solicitou com humildade se lhe seria permitido ler. E, se essa concessão lhe fosse feita, rogaria para casa lhe emprestasse algum volume em que pudesse colher ensinamentos de Cristo. Muito bem, senhora. Vamos comentar. Isso aí. Incrível, porque a gente estudou no capítulo passado que ela não tinha essa intimidade toda com Cristo. Em um dado momento, isso é dito, que ela até ficou mais próxima de Cristo. E quando ela acorda, ela olha qual é a primeira coisa que ela pede
depois de ver os familiares. Será que tem algum livro que eu possa ler? E se tiver, pode ser algo que eu possa saber mais sobre os ensinamentos do Cristo? Uhum. E aí a gente... Sim, continue falando. E aí, como ela ainda acredita, né? Como ela ainda acredita que está encarnada, ela já está cumprindo com a promessa que ela tinha feito no capítulo passado, de se eu melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou estar mais conectada à minha fé, eu vou estar mais próxima a Cristo. E já está fazendo. Uhum. Isso é interessante, por isso que nós estudamos esse livro e convidamos as pessoas para que também se envolvam com esse estudo, que compartilhem essa informação, que se inscrevam em nosso canal e que possam decodificar cada momento pelo seguinte: entendermos a vida espiritual no aqui e agora é muito importante. Porque ao deixarmos esse corpo físico, isso vai facilitar toda a nossa trajetória de esse processo de mutabilidade, saindo num corpo de um projeto material para o projeto espiritual. Buscar compreender, estudar, se envolver com algo deste gênero, nos dá uma sensibilidade mais aguçada e nos permite ter uma noção mais clara com relação à vida futura. Aliás, foi exatamente para isso que o Cristo encarna, para nos dar essas notícias. E nós questionamos, você que nos escuta agora, mais tarde, nosso grande abraço para você, que Jesus te cubra de luz. Nós questionamos o que estamos fazendo com a mensagem que o Cristo nos trouxera há mais de 2000 anos. Que renovação nós temos provocado em nós mesmos? Como nós temos contribuído para a transformação do planeta e, consequentemente, para o seu caminhar evolutivo, que é a renovação transitória, ou a transição planetária. O que é que vocês não falam sobre isso, Bernardino? Bernardino, abre o microfone, pode falar. De grande importância, porque, veja bem, frequentar um centro espírita é muito importante. Agora, naquela mensagem de Emmanuel, que anteriormente nós estudamos, que você passou para a gente, que foi desenvolvimento psíquico, ele fala 2 pontos importantes. É preciso estudar e viver o Evangelho. Tá? Então, você colocou em relação a esse livro que nós estamos hoje lendo, o capítulo 5, né? Uma coisa importantíssima, porque não é somente a teoria, você está introduzindo também a prática no momento que a gente compreende. Porque uma coisa é a gente ouvir, né? A gente estudar, mas outra coisa é a gente aprimorar. O que você está fazendo com esse curso para a gente de aprendizagem é muito importante, porque faz com que a gente aprenda coisas que antes não estávamos assimilando. E que agora, verdadeiramente, a gente começa a desenvolver em parâmetros maiores a nossa compreensão do mundo espiritual. Porque os livros estão aí. Agora, essa metodologia que você está colocando faz com que a gente, né, compreenda como estamos vivendo na Terra, o mundo espiritual como se apresenta, e como é que a gente deve agir, né, na dinâmica que a doutrina espírita nos coloca, ontem melhor do que hoje, para amanhã ser melhor ainda. Então, é muito oportuno todos esses questionamentos que nós estamos colocando aqui. Uhum. E você, Ludmila? Como nada é por acaso, eu estou estudando o Evangelho do início e estou no capítulo 3, chamado Na Casa do Meu Pai há muitas moradas. E aí, ontem ainda eu estava estudando sobre os mundos superiores. Fecha o microfone, Bernardino. Ontem ainda... Deixa eu esperar a Bernardino fechar. Fechar, porque Tavares não está...
Não quer Peraí. fechar. Parece É que o ele está. microfone. Não sei, tem algo estranho aí nesse barulho. Você está ouvindo barulho, Ludmila? Sim, eu acho que pode ser o tipo de microfone que ele tá, que é mais sensível. Pronto. Fechou. Fechou. Aí, pronto. Pode falar, Lu. Então, estudando esse capítulo, ontem eu estava estudando sobre os mundos superiores. E aí, lá no Evangelho, tem descrevendo como são esses mundos superiores. E o que me chamou a atenção foi a falta total de sentimentos negativos, como inveja, orgulho, ciúmes. Então, como podemos, a sua pergunta foi o que estamos fazendo e como podemos ajudar o mundo a chegar nesse momento de regeneração. Nos observando, nos vigiando e eliminando de nossas mentes e de nossos corações esse tipo de sentimento. Eu acredito que assim a gente já vai estar fazendo um bem enorme para o mundo. Claro, também trabalhando a caridade, mas se conseguirmos nos mudar nesse nível, estaremos nos ajudando a emanar boas vibrações, sendo também exemplo para outras pessoas e facilitando essa transição do mundo. Muito bem, muito bem. E aí ele prossegue dizendo, continue, Ludmila. Sensibilizado, o médico lembrou o Novo Testamento e, a breves instantes, a atendente trouxe o livro mencionado. Restituída a solidão, Evelina começou a ler o Sermão da Montanha. Todavia, a advertência clínica se lhe intrometia na imaginação, insistentemente. Se estava restaurada, qual se via, porque simples lembranças lhe imporiam retorno aos padecimentos de que se acusava liberta. Por quê? Percebia-se na posse de inenarrável euforia. Deliciosa sensação de leveza lhe mantinha à disposição para a alegria, como nunca sentira em toda a existência. Tais recursos de equilíbrio orgânico seriam assim tão fáceis de perder? Observa que aqui temos algo que precisa ser destrinchado. A advertência clínica se intrometia na imaginação. Por favor, Ludmila, queremos ouvir seu comentário. Ela ainda não está 100% restituída. Então, apesar da boa vontade, ela ainda, querendo ou não, tem apego emocional aos familiares e também não consegue aceitar porque, já que ela está bem, ela precisa... Como é isso que um pensamento... Ela não entende que ela está no plano espiritual, ela não entende que o pensamento, os poderes que o pensamento tem. Então, para ela não faz sentido o porquê que eu não posso ver as pessoas que eu amo e que me amam, porquê que um pensamento vai fazer alguma diferença. E a gente percebe que a boa vontade existe, mas como não tem a prática, muitas vezes o orar e vigiar, né, ela não está se vigiando tanto, está deixando a mente voar e questionar. É bom observar que ela faz uma simples lembrança. Que mal isso vai causar? Apenas lembrar daquilo, aí nós dizemos, irmã Rosa Dias, oi irmã, seja bem-vinda, irmã, muita paz. Vamos lembrar de aspectos como, por exemplo, as pessoas que vivem presas ao passado, normalmente essas pessoas tendem ao processo depressivo. As pessoas que querem trazer o futuro para o presente, elas terminam no despenhadeiro do processo da ansiedade. Então, olha o que ela traz. Uma simples lembrança vai fazer o quê? Como disse muito bem Bernardino, pela falta do conhecimento, ela vai dizer, não vai acontecer nada. Eu tenho um controle sobre o meu pensamento, então eu posso lembrar a qualquer hora, porque no mesmo instante eu também poderei interceptar essas lembranças. Márcia Mônica Marinho, seja bem-vinda, Márcia. Então, e aqui a gente vai perceber que não é bem assim. Que no mundo dos espíritos, o nosso pensamento ele pode ser fotografado, ele é tangível.
No mundo dos espíritos, nosso pensamento assim é. Inclusive, quando a veneranda está querendo trazer uma comunicação no livro Nosso Lar, vai pedir, Clarencio, que todos sustentem o seu pensamento em ideias positivas, para que os fluidos mentais, que é emitido pelo grupo que ali estava, criasse um campo energético para favorecer na veneranda da mensagem, porque ela estava em um patamar mais evoluído e precisava desse ambiente mais rarefeito, mais próprio à sua condição, para que então ela pudesse dar uma mensagem àqueles que estavam ali na colônia Nosso Lar. Então, o pensamento, amigos, Márcia, Irmã Rosa, todos os outros que nos escutam agora e mais tarde, entendam. O nosso Edgar Duarte, seja bem-vindo, Edgar. O nosso pensamento é uma joia rara, é uma pedra preciosa. E essa pedra ela precisa ser lapidada constantemente, com muito cuidado, vivenciando a todo instante aquilo que o Cristo pregara. Ora e também vigia. Vigie e ore. Se vê que o pensamento, aquela ideia tão fixa, que não consegue se desvirtuar dela, traz um mantra e utiliza o seu mantra o tempo inteiro, que tenha plena convicção, o pensamento sairá. Falamos isso com propriedade. Isso acontece. Quando nós somos persistentes e dizemos, nós vamos vencer, não tem a música assim? Você vai vencer, você vai vencer. Então, a gente pode vencer qualquer que seja o desafio, porque o próprio Cristo nos afirmou que nós somos esse Deus. Mas vamos ver o que acontece com a Evelina Bernardino. Vamos ver o que acontece com ela quando ela resolve desobedecer. Ela resolveu, então, experimentar o que acontece com muitos dos nossos jovens, quando desobedecem os seus pais, desobedecem as orientações e querem experimentar algo que lhe trarão dores atrozes logo em seguida, que irão distanciá-lo da realidade, que vai distanciá-lo também dos seus pais e daqueles que eles muito amam. Será um despenhadeiro muito dolorido. Portanto, jovem querido, você que nos escuta, seja mais forte e diga não quando alguém lhe oferecer alguma coisa que você sabe que é algo inconveniente a experimentar. Por favor, Bernardino Meireles, você continua? Olha, realmente sua analogia aí em relação a que os jovens pensam e mesmo ao pensamento em si é muito importante, porque, como você colocou bem, a oração e a vigilância é fundamental para a gente não permitir a invasão desses pensamentos. É muito importante porque, muitas vezes, a pessoa não consegue um equilíbrio na vida porque não soube policiar suas próprias ações, seus próprios pensamentos. E a gente vê mais do que nunca o que significa o Evangelho de Jesus em nossas vidas, para que a gente possa saber combater pela raiz aquilo imprestável. Né? Então, repare só, existe toda uma preparação nesse capítulo que a gente vai observar, né? Toda a preparação quando o indivíduo parte para o mundo espiritual. Né? E partindo para o mundo espiritual, a gente vai observar o seguinte, como na resposta do Livro dos Espíritos, em que ele coloca assim, que o indivíduo que vive de moralidade, desenvolvendo a intelectualidade e, sobretudo, o bem, ele, enquanto encarnado, já está realmente se burilando, já está se melhorando, se transformando, para na passagem, deixando a carne, ele já encontre melhores condições de se observar após a morte e ter muito mais lucidez de compreender o momento que ele está vivendo com muito mais rapidez. Agora feche seu microfone, Bernardo, por favor, e continue, Lúcia, a leitura, por gentileza. Retirou a atenção do livro e engolfou-se em novas cogitações.
E se Mas, reconstituir? Luz, antes de você seguir aqui, tem uma outra coisa que nos chama atenção e não pode passar despercebido de hipótese alguma. Olha o que ela diz aqui, olha. Observe. Deliciosa sensação de leveza lhe mantinha à disposição para a alegria, como nunca sentira em toda a existência. Verdade. Isso é de suma importância nós ressaltarmos, porque percebe que ela, nós já sabemos disso em função dos primeiros capítulos, que ela trazia uma dor na alma. A dor porque ela era rejeitada pelo seu marido de alguma forma, logo após aquele aborto terapêutico, ela se sentia rejeitada e vivia todas aquelas torpezas orgânicas em função da doença que ela trazia. E desprendida do corpo físico, aqui ela vai sentir essa paz. Aqui prova. André Luiz traz essa prova indiscutível de que saiu do corpo físico, dependendo da nossa condição, nós ficamos em um estado melhor. A morte não é motivo para desespero. A morte não é não acaba tudo, morreu, acabou. Não. O espírito prossegue, ele tem uma continuidade. E tendo essa continuidade, de acordo com as nossas ações, aqui e agora, vai trazer essa leveza que ela menciona aqui. Por favor, Ludmila, eu quero ouvir comentário seu a respeito disso. É perceber que chegou num novo plano e numa nova vida e ela se desprendeu de todas essas dores. Então ela foi renovada. Ela, de fato, para ela é por conta... A euforia, ela entende que é porque ela está bem, acordou curada. Mas nós sabemos que, em realidade, é porque ela está nessa nova vida. Então ela se desprendeu da matéria e, por consequência, porque além das dores da alma, ela também trazia dores físicas, ela consegue ficar mais leve, encontrar essa euforia. Uhum. E essa leveza é possível para a criatura humana, Ludmila? Sem dúvidas. Todos Sim, nós muito bem. Sim, para Todos todos os filhos de Deus, essa leveza é possível. Por isso, o convite constante de Emmanuel em toda a literatura espírita para o labor material e o labor espiritual. Que labor espiritual é esse? Cuidarmos das coisas do espírito, buscarmos estudos como esse, buscarmos participar de trabalhos que nos façam eclodir os nossos talentos, que são os valores da alma, assistir doutrinárias, participar das missas na sua igreja, ir ao culto na sua igreja, enfim, fazer aquilo que a sua alma fica feliz. Participar de uma doutrina, de uma filosofia religiosa, onde você se sente acolhido, onde você diz assim, aqui é a minha casa. Onde você diz assim, aqui é o meu lugar, ali está a sua verdade. Não é necessariamente, não precisa ser necessariamente espírita para adquirir esse estado de leveza. Não. A partir do instante, porque partindo do princípio que Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, onde você estiver, está bem, está feliz, ok. Está fazendo bem? Maravilha. Esse canto é seu, essa casa é sua. Concorda, Bernardino? O que é que você diz a respeito disso? O microfone está fechado. Em breves palavras, quando nós estamos cumprindo o nosso dever perante Deus e perante a nossa própria consciência, realmente são 2 pontos importantíssimos para a gente manter o nosso equilíbrio. Claro que toda religião é uma escola de fé, como se colocou bem, né? E quem procura, Deus não vai negar ajuda, pelo contrário, vai prover as necessidades dos indivíduos que o procuram. Mas é muito importante o dever cumprido, consequentemente, o bem que se possa fazer. Porque só o dever cumprido e a nossa confecção no bem vai nos dar um estado de espírito em condições superiores para transitar por aí em melhores condições de vida. Uhum. Esse por aí que você fala, nós vamos entender como
por aí no mundo espiritual. Muito bem, prossiga, Luigi. Retirou a atenção do livro e engolfou-se em novas cogitações. E se reconstituísse em espírito a presença de Caio e dos seus pais com veemência, e se concentrasse os próprios pensamentos nas dores que havia deixado a retaguarda. Gente, pelo amor de Deus, comenta isso aí. Gente, Teimosia, né? É a mesma coisa que aquele pessoal que vai no médico para ouvir o que tem que ser feito. Aí o médico fala, olha, você tem que tomar o remédio de manhã, de tarde, de noite, comer isso, isso, isso. Aí a pessoa sai, aí não toma o remédio, come o que quer, e aí depois fica se perguntando, oh meu Deus, o que deu errado? Teimosia, porque se você já ouviu, não faça isso. Aí ela foi lá e não, mas e se eu fizer? É o que você falou. Pra que experimentar? Tem coisas que é melhor não experimentar. Pois é, pois é. E assim também o aspecto dela querer experimentar isso para aquele. Não, eu vou lembrar com veemência. As pessoas, como nós mencionamos e vamos ratificar, é a questão da depressão, a pessoa não consegue se desvencilhar do passado e fica trazendo ele o tempo inteiro trazendo e remoendo aquele passado. E esse estado de alma, de ficar remoendo, vivendo exatamente como ela expõe aqui, como André Luiz colocou, isso lhe leva a um estado de alma mórbido. Traz uma morbidade, espiritualmente falando, de alma. Isso lhe entristece. E esse entristecer, você não consegue. E como ela está descrevendo aqui, você não consegue onde foi que você começou e como retomar. Então, por isso precisa de ajuda. E precisa, muitas vezes, de medicações. E precisa atuar. A boa vontade da criatura, o querer, a parte medicamentosa com o terapeuta, psicólogo, psicanalista, enfim, com tudo isso, e a parte espiritual. Então, esses três campos são de suma relevância para que a pessoa saia desse estado depressivo e desse estado mórbido, o qual ela já estava alegre, ela estava feliz, se sentindo leve, como em muitas situações não se encontrara, mas ela quer testar, né? Ela quer testar para ver. E o que acontece com ela, Bernardino? Você está com o livro na mão, Bernardino? Oi? Está com o livro na mão? Estou. O que acontece com ela é que, como a maioria das pessoas, eles estão ainda brincando com o pensamento. Sim, sim. Não leva a sério a realidade do pensamento. E o que acontece hoje e agora, pelo menos a maioria das pessoas, né, entra em determinadas situações que não devem entrar, porque vão brincar com o mal. Só que as consequências desse mal podem ser imprevisíveis. Falo isso em qualquer campo do existir. Por isso que recomendou no Senhor a vigilância para combater na raiz os pensamentos que não prestam. Porque o que não presta, não presta. Não adianta alimentar nada. E a oração como um meio de sustentar isso. Então, esse é um tema importantíssimo que você tocou aí, Renilda, em relação à força do pensamento. É preciso a gente se educar para sabermos selecionar o que presta e o que não presta, o pensamento bom e ruim. Nós não podemos ficar naquela condição, né, de aceitar determinadas licenciosidades, determinadas coisas que parecem inocentes e inconsequentes, não são. Depois, como aconteceu, a gente vai medir as consequências. E depois, para sair, pode ser difícil. Né? Uhum. Você falando isso, Bernardino, fecha o microfone em função do barulho. Feche, por favor. Quando você traz esse comentário, Bernardino, eu recordo de que uma certa feita, Ludmila, um jovem, ele estava trabalhador, militante da doutrina espírita, mas apresentou-se um problema sério. E ele queria muito falar com Chico, ele decidiu e foi falar com Chico. E aí, quando chegou a vez dele, ele já sabia que Chico lia o pensamento das pessoas. E temendo que ele estivesse pensando alguma coisa ilícita,
Quando chegou na frente de Chico, ele se ajoelhou e começou só a chamar Jesus, 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 Jesus. Aí Chico pediu para que ele se acalmasse e disse: meu filho, você ainda tem muito trabalho pela frente. Então, a pessoa que havia sido desenganada pelos médicos, que disse que tinha poucos dias de vida, ele viveu mais em torno de 20 a 30 anos depois, continuando o seu trabalho. É esse o convite que a espiritualidade nos faz. Trabalhe, sirva. Jesus disse que ele veio servir não para ser servido. Quando Pedro quis lavar os pés de Jesus, ele disse: não, eu que vou lavar os seus pés. Se eu não te lavar os seus pés, então tu não serás meu servo. Então, Jesus, me dá banho logo. Pedro era todo exagerado. Então, me dá logo banho. Naquela perspectiva de dizer: se tu queres lavar meus pés, eu me entrego em teus braços. A gente percebe o quão grandioso é esse estudo para despertar as nossas consciências para essa realidade, para essa realidade espiritual. Por favor, Ludmila, você prossegue. Sim. Infelizmente para ela, confiou-se a semelhantes exercícios e, decorrido alguns minutos, a crise revelou-se, agigantando-lhe no corpo em momentos rápidos. Regelavam-se as extremidades, enquanto que mantinha a ideia de que um braseiro a requeimava por dentro. Ou seja, ela sentia frio nas extremidades, mas ao mesmo tempo ela sentia arder por dentro. Arder em função do processo que ela vivia. Ela estava com câncer em estado de metástase. Então, promovia toda essa ardência, esse dolorido, esse desconforto. Como ela ousou a voltar às reminiscências, logo trouxe todo, aflorou esse estado de crise deplorável e de forma tão rápida. Com a dispneia afrontando-lhe o peito. Desencadeados os sintomas, quis reagir, contrapor conceitos de saúde aos de doença. Entretanto, era tarde. O sofrimento ganhou-lhe as forças e passou a contorcer-se no suplício de que se admitira definitivamente distanciada. Pode falar. Então, ela começou a sentir fisicamente tudo que os pensamentos lhe faziam, toda dor que os pensamentos lhe faziam. Apesar dela ter imaginado que estava curada, ela entendeu ali que, na verdade, não estava e tentou, não, vou pensar que nem Jesus, 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 vou pensar em coisas positivas, mas já era tarde, o processo já tinha começado e não tinha muito o que fazer ela mesma. Isso. Nesse momento, as dores que ela sente no perispírito, porque ela já estava na condição de espírito e perispírito, as dores que ela sente, ela não possuía recurso e nem conhecia técnicas, porque para retomar a seu estado anterior, que era a reconstrução do pensamento. Então, ela entra nessa crise absurda, digamos assim. Entrando nessa crise, vai precisar vir alguém socorrê-la. E ela vai ser anestesiada, ela vai ser dopada. Para que, no processo de estar dormindo, estando dopada, fosse tratada sem a sua interferência direta. A gente vai ver isso logo adiante. Quer falar, Bernardino? Pode abrir o microfone e falar. Ok. Prossegue, então, Ludmila. Atônita, premiu a campainha e a prestimosa atendente se desdobrou na tarefa assistencial. O médico reapareceu e administrou sedativos. Ambos, nem ele nem a enfermeira, lhe endereçaram o mínimo reposte, mas a doente lhes leu no olhar a convicção de que tudo haviam compreendido. O que é isso? Eles viram o que ela tinha feito, mas ninguém reclamou com ela. Ninguém assim, ninguém reprovou, ninguém disse nada a ponto de recriminá-la. Porque ela, por si só, já sabia o equívoco que havia cometido.
pois ela estava sentindo no seu corpo perispiritual as dores. Pode falar, Bernardino. Você quer falar? Pode comentar. Não, só reafirmar aquilo que você colocou aí, né? Em relação ao que ela estava sentindo. E veja que o médico, tanto quanto a enfermeira, eles fazem a observação, mas não fazem nenhum reproche, nenhuma coisa, nenhuma crítica, né? É interessante observar que, para o indivíduo usar da disciplina, da ordem, da educação, não precisa usar termos pesados, nem argumentos que firam e que desagradem a pessoa nesse sentido. Completamente, você não deve usar termos racionais, termos educacionais, que possam levar o indivíduo a refletir. Somente isso. Muito bem. Aquele eu te disse, né? Que muitas vezes a gente fala. E como, inclusive, tem no Evangelho, eu não vou saber com as palavras corretas, mas Cristo nos diz que se for para falar e repreender alguém, se você for falar e não for para ajudar, e mesmo assim, quando for para ajudar, pensar bem se aquilo ali vai de fato ajudar ou não, é melhor que a gente se cale. Sim, E foi o que eles fizeram. Ela percebeu pelo olhar deles que eles entenderam tudo o que aconteceu. Não precisou ninguém repreender ela, porque ela também já sabia o que ela tinha feito de errado. Porque ela foi avisada. E quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente sabe. Isso, exatamente. Exatamente. Em silêncio, prossiga. Em silêncio, davam-lhe a saber que não lhe ignoravam a teimosia, e que, com toda certeza, não se acomodando aos avisos recebidos, quisera experimentar por si mesma o que vinha a ser um tipo de mentalização inconveniente. Aí agora ela aprendeu, né? Agora ela aprendeu a lição. É aquela coisa, o pai, a mãe diz, minha filha, tu não vai, não faz isso, não faz aquilo. Ah, eu posso, sou maior, isso e aquilo. Vai, faz, quebra a cara e agora? Aí a mãe, uma mãe misericordiosa e bondosa, diz, não, minha filha, eu te perdoo, entre, porque aí está a máxima de Jesus, perdoa 70 vezes, 7 vezes, a gente vai entender que não é para perdoar, é aquela mesma falta que a pessoa cometeu, é para você perdoar 70 vezes, ou seja, perdoa a mesma falta infinitamente. Perdoa de forma infinita, aquela mesma falta. E quando vier outras e outras e outras, continuar com o processo do perdão. É um grande desafio, mas nós estamos aqui para aprender a fazer assim. Não é assim? Preciso dizer que eu já fui essa filha em alguns momentos e graças ao bom Deus, meu pai e minha mãe tiveram a misericórdia e o amor de me acolher, porque me diziam assim, não faça isso, aprenda com os erros dos outros. E aí eu falava, não, vou aprender com os meus erros. E aí eu ia lá e fazia o mesmo erro que eu já tinha ouvido que não era para fazer, mas às vezes a gente só aprende assim, né? Na dor, como Evelina está passando. Sim, quais eram as consequências em função de você ter infringido as ordens da sua mãe? Eram assim, conselhos, né? Ah, não faça isso porque vai acontecer isso. E aí eu sentia dor, eu sofria, eu tinha problemas em relacionamentos com amigos, com relacionamento amoroso. Então eu já ouvia assim, minha filha, não faça isso, não vai dar certo. Eu falava, não, eu vou fazer porque o que deu errado para um pode dar certo para mim. E aí sofri as consequências. E nessa sua trajetória? Sempre tive um colo para voltar, com a glória de Deus. Sim, e nessa sua trajetória, valeu a pena você ter infringido as regras dela? Não valeu, mas aprendi. Oi? Não valeu, mas eu aprendi. Aí agora eu já presto mais atenção quando me falam, não vá lá, eu faço a verdade, acho melhor que talvez não seja bom eu ir mesmo. Pois é, garota. Não precisa pagar para ver. Exatamente. Muito bem, vamos lá. Bom, essa mentalização inconveniente que ela traz aqui é o que nós também precisamos, em todos os instantes, estarmos atentos para evitar. Não só com relação ao que
André Luiz expõe aqui, quanto a Evelina, mas também no nosso cotidiano. Os pensamentos impróprios, que nós temos consciência que aquele pensamento é impróprio. Se você sabe, amigo, delete de imediato, expulse-o e busque pensar em coisas diferentes, coisas novas. Vamos alimentar os nossos pensamentos com paisagens belas, com imagens bonitas, enfim, com ações que de fato vêm alimentar a nossa alma. Porque quem alimenta a nossa alma é o bem. O bem tem todo um perfume que nos envolve e nos restaura o nosso bom ânimo. Não é assim, moça? Sim, a reforma íntima, tá aí os ensinamentos do Espiritismo para nos ensinar isso, do que nós nos alimentamos. Então, passar a mudar os nossos hábitos, entender em que momento estamos nos enfurecendo, por que está sentindo aquele sentimento, o que está causando aquilo, passar a entender o que no outro provoca em você, e na verdade entender que o problema está em você e não no outro. Então, tudo isso a gente aprende graças ao estudo. Perfeito. Bernardino, quer falar alguma coisa, Bernardino? Ok, vamos lá? Prossiga, Ludmila, por favor. Conquanto a bondade de que dava amostras, o médico agiu com energia. Forneceu instruções severas à companheira de serviço, depois da injeção calmante que ele próprio aplicou à senhora Sepa. Em determinada região da cabeça, e recomendou medidas especiais para que ela dormisse. Aconselhável obrigá-la a repousar mais tempo, controlada por anestésicos. A doença não podia e nem devia entregar-se a ideias fixas. Perdão, a doente não podia e nem devia entregar-se a ideias fixas, sob pena de voltar a sofrer sem necessidade. É o que Ludmila ainda trouxe. É isso. Pode falar, Bernardino. Pode falar. Seguinte, vamos ver em relação a essa ideia fixa. Isso é um ponto muito importante, porque é através das ideias fixas em que se inicia-se as obsessões. Né? Por isso, tudo que nós estamos colocando aqui faz com que a gente tenha muito cuidado para não permitir, não é como diz um ditado, os passarinhos podem passar por cima das nossas cabeças, mas não pode fazer ninho para fixar essas ideias. Então, nos momentos que nós estamos vivendo dessa transição, não é? Alô, tá ouvindo aí? Oi. Está ouvindo? Porque fugiu a sua imagem aqui. Está ouvindo, eu vou continuar a falar. Mas eu acho que caiu. Eu acho que caiu. Ludmila, você está aí ainda? Eu tô aqui, mas eu não tô vendo a tela. Nós não estamos mais na sala. A energia dele lá caiu. Não sei. Oi, Tavares. Aí está voltando os três, né? Mas não continua. Pode continuar, por favor. Ok, continue, Bernardo. Sim, querida. Então, veja bem. No mundo que nós estamos vivendo, entre aspas, não é? De um tiroteio cruzado, que são os pensamentos muito variáveis que existem hoje e agora, o cristão precisa se preparar devidamente para não entrar nessa onda. Por isso, a leitura do Evangelho, como fazia Chico Xavier todas as manhãs, interpretando, já é uma preparação. E toda uma preparação nos estudos, nas aplicações, para que a gente não venha assimilar ideias que, com o tempo, não vai se fixando, e o indivíduo, então, passa, muitas vezes, a somar essas ideias dele como se fosse própria, e daí o prejuízo espiritual. Então, é importantíssimo, voltamos a colocar com veemência a oração e a vigilância para não permitir o ensejo dessas ideias não é, contaminarem a gente. Mais algum comentário, Ludmila? Ok, vamos lá. Então, fecha aí, Bernardino, o seu microfone, por favor. Então,
forneceu instruções aqui. E ele vai dizer, a doente não podia, nem devia entregar-se a ideias fixas sob pena de voltar a sofrer sem necessidade. Quer dizer, a solução seria o quê? Ficar dopada. O que acontece hoje, na atualidade, tantas pessoas que vivenciam o processo que ainda há pouco mencionamos com relação à depressão, onde a solução para eles é ficarem dopados. Porque querem voltar o tempo todo ao passado, quer sofrer as dores do passado. E esse sofrimento, às vezes, por quem está ao seu lado, para tentar amenizar, dopa. Tome medicações. São medicações caixa preta que precisa, então, viver sobre esse, digamos assim, essa nuvem medicamentosa para que a pessoa não faça algo mais doloroso consigo mesmo. Está aqui um alerta. Acordemos e vamos, ao invés de querer viver na tristeza, na dor, vamos viver a alegria. É isso? Continue, por favor. Evelina registrou as observações dele em franca modorra. Depois, abismou-se em pesado sono, do qual despertou muitas horas depois, consciente de que lhe competia cuidar-se, evitando um novo pânico. Mostrou o desejo de alimentar-se e foi imediatamente atendida com caldo quente e reconfortante, que lhe calhou gostosamente ao paladar, a feição de néctar. Ok, garota. O que é que tem aqui? O espírito alimentando-se. Quando a pessoa perguntou, estando no mundo espiritual, precisa o ser alimentar-se? Precisa. Se ele sente fome, comida lhe será dada. Que comida é? Um caldo, uma sopa, algo muito sutil, muito leve. É aquela alimentação frugal. Como é que é o nome, Ludmila? Frugais, uma alimentação frugal. Alguma coisa assim. Aí você me pegou agora aí. Mas é uma linguagem assim, não sei. Você sabe o nome, Bernardino? Uma alimentação frugais. Uma alimentação leve. Aí geralmente usa esse termo. E essa alimentação leve é o que é dado no mundo espiritual, na verdade. E por que ela sentiu fome, Ludmila? Tá aí. Porque gastou muita energia? Uma possibilidade. E o que mais? Fugaz. Isso, Márcia. Muito bem, Márcia Mônica. Uma alimentação fugaz. Muito bem, Márcia. Ela está conectada conosco. Parabéns, Márcia Mônica. Uma alimentação fugaz. Muito obrigada. Vai lá, Bernardino. Por quê? Qual foi a pergunta que a gente fez aqui agora? Porque ela sentiu fome. Sim. Vamos lá, Bernardino, diga aí. Posso colocar também aí, porque o perispírito é semimaterial, né? Tem estrutura semimaterial. A razão porque, naturalmente, a fome que ela sentiu parte desse princípio também aí. E acrescentamos, para além disso, Bernardino, ela se encontrava bem, ela estava em paz, ela foi dopada e conseguiu se reestruturar-se. Nessa reestruturação, agora eu estou em harmonia comigo mesmo. Quando nós estamos em paz conosco mesmo, a gente sente fome. Agora, quando está naquela turbilhão de informações, fecha aí, Bernardino, seu microfone, filho. Naquela turbilhão de informações, muita coisa para fazer, aquela agonia, aquela correria, dificilmente a pessoa vai sentir fome. Mas, nesse momento, percebe-se o seu estado de calmaria espiritual. Estando assim, ela diz, olha, eu quero comer. E a comida chegou. Agora, claro, espírito da ordem, que é de Evelina, vai sentir fome e vai ser atendida. Espíritos mais evoluídos, eles não têm mais a necessidade dessa alimentação, porque já compreende, já tem uma outra concepção, já tem uma outra percepção da vida espiritual, e naturalmente ele se alimenta com o bem que ele faz, ele se alimenta com os fluidos
é como diz assim, se alimenta de luz. Não tem, se alimenta de luz. Mas isso para espíritos bem caminhados que sabem como utilizar essa técnica. Não é o nosso caso ainda. Ainda não é o nosso caso. A gente ainda vai comer feijão, vai comer uma farofa. Ainda é do nosso patamar isso aqui. Muito bem. Bom, feito um sabor de néctar, refez-se, vigilante, reconhecia-se sobre uma espécie de assistência cuja eficácia e poder não lhe cabia agora subestimar. Aqui a gente já nota o olhar dela carinhoso para a proteção, para o carinho, para a orientação que ela estava tendo. Até então, pelo que nós observamos, ela estava achando que era algo assim, não, eu posso fazer assim, que não tem problema nenhum. Não é assim, Ludi? Diga aí. É assim, mas aí a gente aprende, né? Aprendeu, tá vendo? Aprendeu. Não me cabe subestimar. Se ele disse que é melhor não fazer, quem sou eu para dizer que ele está errado? Não vou fazer, vou seguir aqui. Por isso que existe a filosofia popular, diz assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Se não caminha nas trilhas do caminho reto, do caminho que vai nos conduzir ao melhoramento espiritual, será conduzido ao caminho, será levado pela dor. A dor vai lhe propiciar esse crescimento. Por esse motivo que nós falamos o seguinte, a dor é para nos ensinar algo, mas nós podemos aprender sem a dor. Porém, existe aqueles, como o caso de Evelina aqui, que ainda tem, digamos assim, são mais endurecidos. E então, desiste de aprender pela dor, ou pelo amor, e vão aprender pela dor. Mas nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, Bernardino. Estamos chegando. E nós vamos, então, agradecer aos nossos amigos, a Márcia, a irmã Rosa, a Edgar Duarte e tantos outros, Tavares e tantos outros que nos acompanham, que com certeza irão assistir esse programa. Pedimos a você que compartilhe, se inscreva, Márcia, Eduardo, Edgar, irmã Rosa, se inscreva no nosso canal, dê lá o seu joinha na nossa mensagem e compartilhe com outras pessoas. Vamos, então, pedir ao nosso querido Bernardino que, por gentileza, faça a nossa prece final. Boa tarde, quase boa noite. Antes da prece do Bernardino, diga, querido. Eu queria fazer alguns avisos, né? Fique à vontade. Esse mês de março e o mês de abril são meses, como diz um amigo nosso, alvissareiros, porque, no caso, dia 31 de março passado, o nosso querido Kardecão voltou ao plano espiritual há 156 anos, dia 31 de março de 1869, morreu em pé e trabalhando. Pense numa alegria exatamente grande. Isso, morreu em pé e trabalhando, verdade. E trabalhando. Mas no dia 1º, antes desse ano, ele fundou a primeira casa espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e a gente não pode deixar de agradecer, porque se hoje as casas espíritas existem, é porque teve essa primeira aí. E dia 2, o nosso querido Francisco de Paula Cândido, do nosso Chico Xavier. Vamos só desligar o microfone, se não estiver falando, desliga o microfone, por favor. Eu já desliguei, Bernardino, obrigado. O nosso Francisco de Paula Cândido reencarnou aqui, trazendo uma revolução amorosa, espiritual, ética e moral maravilhosa. E também, em abril de 1864, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo na sua parte final, já que tinha lançado anteriormente, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E dia 18, além do aniversário da minha neta Ágata, também é aniversário do Livro dos Espíritos. Então, abril está assim recheado de maravilhosas possibilidades no plano espiritual. Mas enquanto abril não vem, enquanto maio não vem, vamos ficar em abril. E abril nós vamos ter agora, esse final de semana, a EcoArte, né? A Abrarte, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, inclusive foi fundada em Salvador, e a nossa filha Heloísa Cabral, que é o nome artista da nossa filha, que é artista espírita, faz parte, e vai ter um evento fantástico agora nesse final de semana, e a gente quer passar um vídeo chamando vocês para a EcoArte.
Então, a Web Rádio vai ser uma das que vai retransmitir esse evento, além de outras, vai ficar gravado. Então, acompanhe aí por qualquer uma das Web Rádios, se for aqui pela Estação da Luz, fantástico. Mas acompanhe esse evento da EcoArte. Muito obrigado, sucesso, luz e paz. Eu quero falar com vocês depois de fechar o programa. Ok. Então, fiquemos na sala, logo após a prece. Por favor, Bernardino, abra o microfone para fazer a sua prece final. Olha, antes de fazer, eu gostaria de falar o seguinte, que as autoridades, eles colocaram para a senhora Serpa leituras adequadas para a situação dela durante uma semana. Aí eu lembrei da Casa do Caminho, nos aconselhamentos que os mentores espirituais deixam aquelas mensagens adequadas, não é? Para que o indivíduo não cure somente o corpo, mas cure também o espírito acima de tudo. Senhor Jesus, mais uma tarde em que aproveitamos esse ensejo para crescermos espiritualmente com todos. Nossa alma está alegre, satisfeita por esse aprendizado em conjunto e que, para todos nós, é um grande fortificante interior para a gente nos preparar para as batalhas e as provações da vida. Sendo assim, portanto, lembrando os primeiros cristãos, nós repetimos: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúde. Muita paz para todos nós. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.